Programa Brasil do Futuro. Notícia, opinião, as personalidades mais importantes e relevantes do cenário político passam por aqui. Tudo o que você precisa para começar o dia bem informado sobre os assuntos de Ribeirão Preto, do Brasil e do mundo, da política e do governo do Partido dos Trabalhadores. Apresentação: José Alfredo Carvalho, Nando Medeiros. Programa Brasil do Futuro. Não vai comprar tua vacina também não, ok? Procura outro para pagar a tua vacina aí. Toda e qualquer vacina está descartada. Nada será despendido agora para comprarmos uma vacina. Ela não será obrigatória. Se você virar virar um jacaré, é problema de você, pô. Olá, minha gente, mais um boletim da nossa série Réu Confesso, sobre os crimes do presidente. E hoje vamos falar dos 70 milhões de doses da vacina da Pfizer desprezadas pelo governo federal. Em 2020, quando o mundo todo disputava vacina contra a Covid-19, o governo Bolsonaro disse não às doses que lhe foram oferecidas. Só a estratégia de imunidade de rebanho explica tamanha sabotagem. A CPI da Covid, instalada no Senado, está investigando mais a fundo um dos episódios mais tenebrosos ocorridos na gestão da pandemia de Covid-19 no Brasil. Ou seja, a recusa do governo de Jair Bolsonaro em adquirir milhões de doses de vacina que hoje já poderiam ter sido aplicadas em milhões de brasileiros. No documento em que lista os crimes do executivo na gestão da pandemia e que deu origem a esta nossa série, Réu Confesso, a própria Casa Civil da Presidência da República anotou no item 22 o fato mais escandaloso relacionado ao tema. Abre aspas. O governo federal recusou 70 milhões de doses da vacina da Pfizer. Fecha aspas. Sim, foi exatamente isso o que aconteceu. Aliás, conforme a empresa farmacêutica revelou após o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, mentir em uma entrevista coletiva. Em 8 de janeiro deste ano, quando ainda estava no governo, Pazuello afirmou que havia sido procurado pela Pfizer 2 meses antes, ou seja, em novembro de 2020, para negociar as vacinas. O fato de ter sido a farmacêutica norte-americana a tomar a iniciativa de negociar e não o Ministério da Saúde já seria algo escandaloso. Porém, a história é ainda pior. Abre aspas, vale reforçar que a Pfizer encaminhou 3 propostas para o governo brasileiro para uma possível aquisição de 70 bilhões de doses de sua vacina, sendo que a primeira proposta foi encaminhada pela companhia em 15 de agosto de 2020 e considerava um quantitativo para entrega a partir de dezembro do ano passado, contou a empresa norte-americana em uma nota oficial. 2 meses depois, em março, a Folha de São Paulo teve acesso aos e-mails enviados pela Pfizer, comprovando que a farmacêutica fez a primeira oferta em 14 de agosto de 2020. A proposta previa 500 mil doses ainda em dezembro do ano passado. 4 dias depois, a oferta inicial foi elevada para 1,5 milhão de doses, ainda em 2020, com a possibilidade de mais 1,5 milhão até fevereiro de 2021, e o restante nos meses seguintes. Abre aspas. Sem a aprovação do governo, uma nova proposta foi apresentada em 11 de novembro, informou o jornal Folha de São Paulo. O governo só foi fechar acordo com a empresa em fevereiro deste ano de 2021, com as primeiras doses chegando só em abril. Depois de ser pego na mentira, Pazuello admitiu a recusa das doses
e deu uma justificativa esfarrapada. Disse que a entrega inicial geraria frustração nos brasileiros, pois só uma parcela pequena da população seria vacinada. Porém, em janeiro de 2021, o governo federal importou 2 milhões de doses da fórmula da Oxford AstraZeneca para mostrar serviço. Ou seja, 1,5 milhão em dezembro era pouco, mas 2 milhões em janeiro era uma maravilha. Para piorar todo esse quadro, soube-se algumas semanas atrás que recusar a oferta de compra de vacinas foi uma constante do governo Bolsonaro. Foram pelo menos 11 as propostas ignoradas pelo executivo. Além das 3 propostas da Pfizer, foram 6 do Instituto Butantan, que produz a Coronavac, e 2 do consórcio COVAX Facility, da OMS. Isso tudo segundo o G1. Como no caso da Pfizer, acordos só foram fechados este ano, após as recusas iniciais e muita pressão por parte de toda a sociedade. A sabotagem do governo Bolsonaro à vacina só tem explicação quando se entende que a proposta dele, presidente, para combater a pandemia era e continua sendo apostar na imunidade de rebanho por meio da infecção de 60% ou 70% da população, mesmo sabendo que a estratégia mataria centenas de milhares de brasileiros, como acabou acontecendo. Como o Bolsonaro queria que o vírus se espalhasse, não se preocupou em garantir o mais rapidamente possível a vacina para a população. Por isso, também deu mau exemplo, circulando sem máscara e provocando aglomerações, tentando convencer as pessoas de que a cloroquina combatia a Covid-19. Por isso é um criminoso que deve pagar pelas milhares de mortes evitáveis que acabou causando com a sua conduta irresponsável. Por hoje era isso. Agradeço a atenção de todos e todas. Aguardem novos episódios da série Réu Confesso. Muito obrigado e até breve. O Brasil é dos brasileiros e das brasileiras. Nosso país é soberano, um país único que tem diversidade, riqueza e seu maior diferencial, o povo brasileiro. Milhões de brasileiros e brasileiras que acordam cedo todos os dias, que não fogem à luta, que têm orgulho do Brasil e defendem o que for melhor para si e para o crescimento do país. Um povo que sabe a importância de ter casa, luz, comida na mesa, respeito ao trabalho e dinheiro no bolso para viver com dignidade. Estamos aqui para ser o canal e a voz do maior partido de esquerda do mundo, da nossa militância, dos trabalhadores e trabalhadoras do país. Assim como o Brasil cresce, nossa comunicação cresce também. Registramos os momentos históricos do país, priorizamos as principais coberturas, acompanhamos de perto o que muda de fato na vida do povo. A partir de hoje, o Brasil sai do mapa da fome. Aqui valorizamos o povo brasileiro, damos voz a quem ajuda o Brasil a crescer, a quem dá a cara para enfrentar injustiças sociais, lutar por justiça tributária e defender nossos diferenciais. Quem luta para garantir educação a todos, crédito para o trabalhador e mudanças sociais de verdade. A gente respeita todos que fazem parte do nosso Brasil e te convidamos a seguir com a gente na transformação da nossa história. E com orgulho podemos dizer, somos brasileiros e fazemos parte da TV PT. Aqui brilha uma estrela. Está começando mais uma edição do Jornal PT Brasil e você vai ver, Câmara dos Deputados deve votar essa semana a mudança na tributação das bets que pode trazer mais justiça tributária ao país. Anvisa libera a importação de medicação do Japão após casos de intoxicação por metanol.
Governo Lula lança a ferramenta com informações sobre realidade socioeconômica de mulheres para estimular políticas públicas. E o presidente Lula participa de reunião por videoconferência com Donald Trump e negociações sobre tarifas são reabertas. Hoje é segunda-feira, 6 de outubro, e o Jornal PT Brasil já começou. Muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo via satélite pelo PT Sat, também pelo YouTube e a Rádio PT. Quem apresenta esse jornal com a gente em língua brasileira de sinais são Lúcia e Nayane. Comente, envie sua mensagem, participe, aproveite também, já se inscreva em nossos canais oficiais e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. A gente abre essa edição contando que amanhã a Câmara dos Deputados deve votar a medida provisória que propõe mudar a forma como as apostas esportivas digitais são tributadas no Brasil. Se for aprovada, a MP vai reforçar o compromisso do governo Lula com a justiça fiscal e permitirá uma arrecadação extra essencial para equilibrar as contas públicas. O Fernando, que tem 24 anos, se empolgou com as apostas esportivas no começo do ano. Durante cerca de 3 meses, arriscou pequenos valores em jogos de futebol. Mas o que parecia diversão virou prejuízo. No total, perdeu cerca de R$300 e decidiu parar de vez. No começo de 2025, eu perdi cerca de R$300 com apostas esportivas. Foi onde, então, que eu decidi parar, decidi que isso não era uma coisa que fazia bem para mim, porque, além de perder dinheiro, eu ficava muito ansioso, ficava muito tempo ali vendo jogos e deixava de fazer outras coisas que realmente eram importantes. O estudante faz parte de uma estatística preocupante. Só nos 6 primeiros meses deste ano, segundo o Ministério da Fazenda, quase 18 milhões de brasileiros fizeram apostas em bets. A maior parte do público é do sexo masculino, 71%, e 28,9% são mulheres, a maioria entre 31 e 40 anos de idade. Além disso, a pesquisa mostrou que o brasileiro gastou em média R$ 164 por mês em apostas esportivas em 2025. Quando se considera o volume total do primeiro semestre, a média de valor por apostador ativo foi de R$ 983. Taxação das apostas esportivas, as bets, começou a ser regulamentada ainda do ano passado, em dezembro de 2024. O governo Lula sancionou a lei que passou a tributar as casas de apostas e estabeleceu regras para a exploração dos jogos no nosso país. Desde então, o controle sobre o setor aumentou, Entre outubro de 2024 e junho de 2025, mais de 15 mil páginas de apostas ilegais foram retiradas do ar pela Anatel. Agora o governo quer ir além. A MP 1303, editada em junho, propõe ampliar a tributação não só das bets, mas também de investimentos financeiros, criptoativos e operações de mercado. No caso específico das apostas, a alíquota sobe de 12% para 18% sobre o GGR, que é aquela receita bruta descontada dos prêmios pagos, colocando o setor no mesmo patamar de cobrança de outras áreas de alta lucratividade. Depois de ser editada em junho, a MP das bets foi analisada por uma comissão do Congresso que prometeu audiências e debates. O relator, o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, vai apresentar um texto com as principais mudanças. Se a proposta for aprovada pela Câmara, ela segue para o Senado, mas precisa passar pelas duas casas até a próxima semana. Se isso não acontecer, a MP perde a validade. É porque o prazo legal para esse tipo de medida é de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60. Depois disso, ela é anulada. Nós precisamos ter esse equilíbrio fiscal. A medida provisória, ela trata de impostos que recaem sobre aplicações financeiras. Aplicações que são, na maior parte das vezes, feitas por aqueles que têm muitos recursos. Também ela trata de tributação de bets, tributação de fintechs e, principalmente, tributação sobre os bancos. Nós estamos, pela primeira vez,
aumentando o imposto de renda sobre juros de capital próprio, que é um instrumento utilizado pelo sistema financeiro e pelas grandes empresas de forma geral para reduzir o imposto. Um estudo da Receita Federal também mostra como a aprovação da MP das bets pode ser decisiva para os cofres públicos. A previsão é de uma arrecadação extra de 284 milhões de reais ainda este ano, com crescimento nos anos seguintes, 1,7 bilhão em 2026 e mais 1,7 bilhão em 2027. Ao todo, a medida deve gerar mais de 3,6 bilhões em 3 anos. Recursos que, segundo o governo Lula, serão destinados principalmente à área da saúde. O governo está tomando essa atitude para garantir que o ano que vem a gente tenha continuidade dos programas sociais, dos investimentos na educação e na saúde. É por isso que vamos lutar para aprovar esse projeto terça-feira na comissão, na parte da tarde no plenário e quarta-feira no Senado. Além dos pedidos de mudança, o governo Lula também anunciou a proibição do uso de bets por beneficiários do Bolsa Família e do BPC, o benefício de prestação continuada. A medida, que atende a uma decisão do STF, determina que os operadores de apostas tenham até 30 dias para bloquear o acesso dessas pessoas às plataformas. Segundo o Banco Central, só em agosto de 2024, beneficiários do Bolsa Família gastaram cerca de 3 bilhões de reais com apostas, por meio de transferências via Pix. O bloqueio no cadastro vale enquanto a pessoa estiver cadastrada nos programas sociais. Se deixar de receber o benefício, o acesso às bets poderá ser liberado novamente. E agora, nessa próxima reportagem, nós vamos mostrar por que o PL da anistia enfrenta forte rejeição popular e como ele ameaça travar as pautas que realmente interessam ao povo brasileiro. A anistia, em seu sentido jurídico, é o perdão para fatos já julgados ou condenados. No caso do PL da anistia em tramitação, busca-se estender perdão a quem ainda está em processo ou já condenado por crimes contra a democracia. Por isso, a anistia é contra o Brasil, uma afronta aos princípios de justiça, moralidade e do dever de responsabilidade pelos próprios atos. Pesquisas recentes reforçam que a maioria dos brasileiros rejeita essa medida. Segundo o levantamento da Atlas Intel Bloomberg, 57,3% da população são contra uma anistia ampla e restrita para envolvidos em atos golpistas. Outro estudo da Atlas Intel aponta que 50,2% dos brasileiros se manifestam contra qualquer tipo de anistia para os acusados de 8 de janeiro. E a Genial Quest identificou que somente 36% defendem a anistia que inclua Bolsonaro, enquanto 41% são contrários, números que confirmam que o PL vai contra o sentimento da maioria. Durante a tramitação do PL da anistia, a extrema-direita não tem poupado esforços, usa a anistia como moeda de troca para desgastar as pautas que de fato importam ao povo. Até tentaram travar o Congresso e condicionar a votação da anistia à retirada de propostas como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Nos Estados Unidos, o ainda deputado Eduardo Bolsonaro atua como um dos principais articuladores dessa agenda, conspirando contra o Brasil e pressionando por impunidade para si e para o pai, Jair Bolsonaro. O resultado, no entanto, tem sido desastroso. Além de enfrentar denúncias da Procuradoria-Geral da República por coação no curso de processo, Eduardo ajudou a alimentar a crise diplomática que levou Donald Trump a impor o tarifaço contra produtos brasileiros. Enquanto isso, o Brasil anseia por justiça social real, com isenção fiscal para quem ganha menos, fim da escala 6x1, taxação dos super ricos e tarifa zero no transporte público, sem falar em saúde, educação e infraestrutura dignas, pautas concretas que transformam a vida das pessoas. Em entrevista recente à BBC News Brasil, o presidente Lula já avisou que caso o PL da anistia seja aprovado na Câmara, ele vetará. Se os partidos políticos entenderem que é preciso da anistia
e vão votar anistia, é um problema do Congresso. Mas isso volta para o senhor sancionar ou não? O senhor vai vetar ou não? Não, se for PEC, não precisa sancionar. Sabe? Se for PEC, ou seja, se for uma lei que for aprovada e os partidos estiverem de acordo, o presidente da República, sabe, se viesse para me vetar, pode ficar certo que eu vetaria. Pode ficar certo que eu vetaria. O presidente também lembrou que muitos envolvidos, como os que fazem parte do núcleo 1 da trama golpista, que inclui Jair Bolsonaro, sequer foram presos até agora e que o devido processo deve seguir seu curso antes de qualquer perdão. As pessoas ainda sequer foram presas, as pessoas ainda têm um processo de recurso. Vamos aguardar o processo. Um presidente da República pode dar indulto, um presidente da República pode fazer um monte de coisa. Mas vamos aguardar terminar esse processo. Não há por que essa pressa toda. Vamos esperar o processo terminar, depois vamos ver o que vai fazer, vamos ver qual é o comportamento do Congresso Nacional. Nós vamos ter eleições daqui a 18 meses e já tem gente dizendo que se for eleito vai liberar, vai dar indulto. Na última grande manifestação, no dia 21 de setembro, milhões de brasileiros foram às ruas. Entre as pautas centrais estava justamente a rejeição ao PL da anistia, um recado claro de que não haverá aceitação para quem atentou contra a democracia. Diferente daquela anistia da ditadura que condenou civis sem processo, a anistia imposta pela extrema-direita tenta legalizar privilégios antes mesmo de condenações definitivas. Se for aprovado, será vencido pelo veto e pela insatisfação nacional, porque a anistia é contra o Brasil. E a CPMI do INSS ouve essa segunda-feira, a partir das 4 da tarde, o empresário Fernando Cavalcante, acusado pela Polícia Federal de lavar dinheiro do esquema de descontos ilegais nas contas de pensionistas e aposentados por meio de carros, relógios e artigos de luxo. Ele é ex-sócio do advogado Nelson Williams e, durante o depoimento do advogado, vários parlamentares apontaram que a PF encontrou no estacionamento de um shopping aqui em Brasília 3 carros de luxo em nome da empresa de Cavalcante. Além disso, também apreenderam grandes valores em espécie. Amanhã nós vamos trazer os detalhes desse depoimento para vocês. E o presidente Lula esteve nos últimos dias em Belém, no Pará, visitando as obras às vésperas da COP30, a maior conferência climática com chefes de Estado do mundo todo. Lula destacou a importância dos líderes estarem na Amazônia e reforçou que o país contornou as dificuldades envolvendo a realização do evento no próximo mês e que vai ser exemplo para o mundo. Não é fácil, mas veja, para enfrentar o problema dos apartamentos, nós dissemos que o povo do Pará ia fazer com que as suas casas virassem apartamento. E muita gente no Pará está saindo da sua casa para dizer para os gringos: venha morar no meu aconchego por uns dias para você saber o que é o Pará. Fomos atrás de 2 navios. Esses navios bonitão que a gente só vê em novela ou em filme. Navio que cabe 4.000 pessoas. Pois aqui vai ter 2 navios. Para quem quiser dormir, vai dormir no navio também. Portanto, é o seguinte: começaram a se queixar que os países pobres não podiam vir para cá, porque coitado dos países africanos que não tem dinheiro para vir para cá. Pois bem, nós resolvemos garantir aos africanos, veio o pacote, que o governo estadual e o governo federal vão garantir que vocês tenham aonde dormir, vão ter o que comer, e se quiser beber, vão ter também, porque aqui tem de tudo. Então é o seguinte, gente, o preconceito está vencido. Então, queridas companheiras, estejam certos, nós vamos virar motivo de orgulho para o mundo a partir dessa COP. A partir dessa COP, ninguém vai ter mais dúvida de que o Brasil não deve nada a nenhum país do mundo, de que o Brasil é soberano na tomada das suas decisões. E aqui
quando a gente resolve trabalhar, governo municipal, governo estadual e governo federal junto, ninguém consegue segurar. E eu estarei aqui na COP, de peito aberto. Até eu mandei uma carta para o Trump. Mandei uma carta para o presidente Trump para ele vir aqui. Mandei uma carta para o presidente Xi Jinping. Mandei uma carta até para o Milei da Argentina. Eu mandei carta. Porque aqui a gente não tem preconceito. Venha quem quiser. Porque a gente quer ser o exemplo mundial de defesa do clima desse país. Um abraço, gente. Que Deus abençoe vocês. E até a COP daqui a 30 dias. Um abraço. Bom, e já que o presidente comentou aí que enviou uma carta a vários líderes, entre eles o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agora pela manhã o presidente Lula participou de uma reunião por videoconferência com o presidente americano Donald Trump. Na pauta foi tratada principalmente a questão do tarifaço do governo americano a produtos brasileiros. Em nota, o Palácio do Planalto afirmou que a conversa durou cerca de 30 minutos e que, em tom amistoso, os dois relembraram a boa química que tiveram em Nova York durante a Assembleia da ONU. Lula relembrou os mais de 201 anos de diplomacia entre os dois países e recordou que o Brasil é um dos 3 países do G20 com quem os Estados Unidos mantêm superávit na balança de bens e serviços. Pediu ainda a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras. Trump definiu o secretário de Estado Marco Rubio para dar sequência às negociações com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda Fernando Haddad. Os dois presidentes concordaram em se encontrar em breve e Lula reforçou o convite a Trump para participar da COP30 em Belém e também se dispôs a viajar aos Estados Unidos. E a seguir nós falamos sobre o concurso público nacional unificado que teve a primeira fase realizada nesse domingo. Não sai daí que a gente volta já. O PT acredita na força da comunicação e investe para falar com todo mundo em todos os cantos por todos os meios. E o rádio, o canal mais ouvido do Brasil, está bombando com muita informação e credibilidade. É a nossa rádio, a Rádio PT. Depois de crescer quase 200% em audiência em 2024, a Rádio PT segue firme, conquistando ainda mais espaço. A Rádio PT está no ar 24 horas por dia, com tudo que a militância quer e precisa saber. Notícias atualizadas, análises afiadas e uma programação feita com muito compromisso e coração petista. Tenho notícias do PT, boletins diários e o nosso podcast que já passou da marca de 700 episódios. É muita informação com qualidade, todo dia, o dia todo. A Rádio PT está em todas as plataformas. E claro, você é parte dessa construção. Gente, eu quero agradecer de coração os nossos ouvintes da Rádio PT pelo acompanhamento. Estamos de volta com o Jornal PT Brasil e nesse final de semana foi realizada a primeira etapa da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado. As provas aconteceram em 228 cidades espalhadas por todo o Brasil para 3.652 vagas. Nessa edição houve queda na abstenção com 42%. Na primeira edição do CPNU, 54% das pessoas não fizeram a prova. Além disso, houve crescimento da participação de mulheres. Na primeira edição, 57% das pessoas inscritas eram mulheres, número que subiu para 60% na segunda edição. Na comparação entre as duas edições, também houve aumento de inscritos às vagas de cotas. Na primeira edição foram 21% das pessoas candidatas e nessa esse percentual subiu para 33%. No total, foram mais de 760 mil inscritos de 4.951 municípios que estão concorrendo a 3.652 vagas permanentes em 32 órgãos da administração pública federal. A ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck,
concedeu entrevista coletiva após a realização do concurso público nacional unificado nesse domingo. A ministra reforçou que o governo atuou para evitar a atuação de criminosos em casos de fraudes. A Polícia Federal conseguiu desarticular uma quadrilha especializada no final da semana passada. Essa operação foi fruto de todas as ações de segurança que a gente fez no primeiro CPNU, que permitiu que a gente compartilhasse informações com a Polícia Federal, que permitisse então que a gente pudesse, de fato, chegar nos casos, né, que ocorreram, e foi muito pontual e muito localizado. Muito importante dizer isso, né, as pessoas envolvidas já foram afastadas, houve mais buscas e apreensões na quinta-feira, que pode eventualmente levar mais gente, mas tudo que indica que é muito, muito controlado e bem pontual. As operações no que a gente tinha de diferente, né, e a gente espera que isso tenha evitado qualquer atuação, a gente tem, como vocês sabem, detector de metal em todas as portas, né, não só nas banheiras, mas também nas portas de todas as salas, e tínhamos disponibilizados às forças de segurança detector de ponto eletrônico em todas as cidades, né, que conforme houvesse uma suspeita, foi utilizado. A gente espera que isso tenha sido suficiente. Era importante dizer que as provas eram todas identificadas com o código de barra, então cada pessoa tinha uma única, a prova era totalmente diferenciada por candidato, não se sabe quantos gabaritos tinham, isso também era medida de segurança, não tinha identificação na prova que permitisse saber qual era a sua prova, então as pessoas não têm como saber, só amanhã que as pessoas de fato vão saber. Então foram várias medidas de segurança, além de todo o trabalho, né, agradecer aí mais uma vez a BIM, a Polícia Federal, também por todo um trabalho de inteligência prévio que nos permitiu pensar num esquema de segurança que aumente muito a segurança das pessoas candidatas. E lembrando que para a gente a operação ter ocorrido essa semana foi muito importante, porque essa quadrilha foi desbaratada, né, antes da realização da prova, o que ajuda que ela não possa atuar, não tenha atuado hoje, e que também coíba e iniba outros a fazerem, porque se fizerem vão ser punidos. Então acho que é muito importante dizer isso. Bom, já que a ministra citou dessa questão da segurança também, dos gabaritos, agora sim, hoje pela manhã, foram disponibilizados os 36 gabaritos preliminares das provas do CPNU-2. Os interessados em conferir as respostas precisam acessar o site conhecimento.fgv.br/CPNU2. O prazo para recursos termina na próxima quarta-feira e deve ser feito pelo portal do candidato. Os estudantes que se preparam para o Enem 2025 já podem consultar a nova edição da cartilha A Redação do Enem 2025, Cartilha do Participante. O material está disponível no portal do INEP e traz informações sobre a matriz de referência da prova, além de apresentar amostras comentadas de redações em que receberam nota alta no Enem 2024. Na redação, os participantes precisarão escrever um texto dissertativo ou argumentativo com até 30 linhas a partir da situação problema proposta, dos textos motivadores e dos conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Em mais de 2 décadas de existência, o Enem se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, SISU, do ProUni e do FIES. O governo Lula está atento e atingindo rápido diante do aumento de casos de intoxicação por metanol no Brasil. A pedido do Ministério da Saúde, a Anvisa liberou a importação emergencial de um antídoto vindo do Japão. Oi, Matheus, muito boa tarde para você que está acompanhando aqui o nosso Jornal em Casa. Pois é, os casos de intoxicação por metanol causados por bebidas alcoólicas adulteradas têm preocupado e muito as autoridades de saúde em todo o país. O número de ocorrências suspeitas subiu para 209, segundo o último boletim do Ministério da Saúde. Até o momento, 16 casos foram confirmados. A situação mais crítica é em São Paulo, que concentra 192 notificações, sendo 14 confirmadas e 178 ainda em investigação. Em relação às mortes, já são 15 registros no país. 2 foram confirmadas no estado de São Paulo e as outras 13 seguem em apuração, com casos suspeitos também em Pernambuco, Mato Grosso do Sul,
Paraíba e Ceará. Diante da gravidade da situação, o governo Lula agiu com muita rapidez. A Anvisa autorizou em caráter excepcional a importação de 2.600 frascos de Fomepizol, que é um antídoto específico para intoxicação por metanol, que será enviado do Japão. O medicamento foi adquirido pelo Ministério da Saúde com o apoio da Organização Pan-Americana da Saúde. A expectativa é de que os frascos cheguem ao Brasil ainda nesta semana, conforme anunciou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Vamos acompanhar agora. O Ministério da Saúde já fez a aquisição, concluímos essa aquisição ao longo dessa madrugada, inclusive o fuso horário, junto com a OPAS, de 2.500 tratamentos do Fomepizol, que já vai ser encaminhado, deve chegar ao longo dessa semana aqui no nosso país. Ao chegar, o Ministério vai distribuir de imediato aos centros de referência de toxicologia. É um estoque estratégico para ser utilizado a partir da indicação dos especialistas. O Ministério da Saúde segue a ciência, não segue qualquer solução milagrosa que surge de vez em quando em qualquer situação de saúde pública. Nós vamos continuar seguindo a ciência, os especialistas. O Ministério da Saúde já tinha um protocolo de tratamento do etanol farmacêutico reconhecido pela ciência como um antídoto efetivo e agora está conseguindo trazer aqui para o Brasil esse Fomepizol diretamente no contato OPAS e esse produtor internacional, que também é uma alternativa ao tratamento recomendado pelos especialistas. Pois é, Matheus, o presidente Lula acompanha de perto, a situação e determinou prioridade total no combate a essa crise. Além do Fomepizol, o governo federal também está adquirindo grandes quantidades de etanol farmacêutico que é usado no tratamento de vítimas contaminadas. Mais de 4.000 ampolas já estão disponíveis e outras 12.000 devem ser entregues nos próximos dias por laboratórios nacionais. O governo também negocia ainda a compra de mais 60.000 unidades, como explica o ministro da Saúde. Nós já tínhamos adquirido 4.300 ampolas do etanol farmacêutico para ter um estoque estratégico para os hospitais universitários federais espalhados no Brasil, que podem fornecer na medida que qualquer serviço do SUS solicite o etanol farmacêutico. Nós adquirimos mais 12.000 ampolas no Laboratório Nacional. Essa nova aquisição chega ao longo da próxima semana, reforçando esse estoque estratégico junto aos hospitais universitários. Essas 12.000 ampolas nós vamos fazer uma distribuição para os centros de referência de toxicologia espalhados no país. Também a Anvisa já passou para os gestores estaduais e municipais as 609 farmácias de manipulação no Brasil que têm capacidade de produzir o etanol farmacêutico, ou seja, tem vários gestores estaduais, municipais que também adquiriram já esse produto, ou seja, temos garantido em toda a rede do SUS, nos centros de referência de toxicologia, nos pontos de referência nas secretarias estaduais, o etanol farmacêutico para ser utilizado nos casos suspeitos, por recomendação médica, acompanhado pelos centros de referência de toxicologia. Pois é, Matheus, é isso, E o ministro da Saúde também, Alexandre Padilha, ele fez um alerta à população. Neste momento, é preciso evitar o consumo de bebidas destiladas, especialmente aquelas de procedência duvidosa. A recomendação é uma medida preventiva diante do avanço dos casos de intoxicação por metanol no país. Não é momento de pânico, é momento de atenção. Primeiro, nós estamos falando de um produto que não faz parte da cesta básica, não faz parte da alimentação vital das pessoas. É um produto para o lazer. Então, em primeiro lugar, é um momento de atenção, sim. Eu quero reforçar a atenção para os comerciantes. Eles redobrem a sua atenção sobre a origem da aquisição, dos seus fornecedores tradicionais. Se tiver qualquer dúvida sobre o LAC, pode procurar as estruturas do Ministério da Agricultura que pode orientar sobre isso, ou a própria indústria que produz. Eles estão fazendo campanhas de orientação aos comerciantes, como identificar se tem algum tipo de risco de adulterar
E eu quero reforçar a população, evitar ingerir essas bebidas destiladas neste momento até o esclarecimento total que está sendo feito pelas forças de segurança. Nós estamos falando de um produto que não é um produto da vida essencial das pessoas, não é um produto da cesta básica de alimentos, é um produto para o lazer. Então, no seu momento de lazer, não corra riscos, né? A gente sempre fala, vai beber, primeiro não pode dirigir em hipótese alguma. Segundo, tem que estar alimentado e bem hidratado. E terceiro, ter consciência da origem. Não pode ir qualquer festa, em qualquer lugar, aceitar uma bebida que você não sabe qual é essa origem. Então, nesse momento, reforço essa orientação em relação aos destilados, em especial esses que têm garrafa com rosca, evitar o uso desses destilados nesse momento, a não ser que você tenha absoluta certeza da origem do fornecimento, da aquisição desse produto. Então é isso, o alerta está feito, você aí de casa, muito cuidado neste momento crítico que o nosso país aí vem enfrentando com a intoxicação pelo metanol, e a gente daqui, claro, continua acompanhando qualquer atualização, a gente te chama por aí. Matheus, é contigo. É isso, e no próximo bloco nós falamos do lançamento de uma ferramenta que vai auxiliar na criação de políticas públicas para as mulheres. Não sai daí que a gente volta rapidinho. Comece suas manhãs com mais informação no Café PT. Os assuntos mais importantes para o dia a dia do trabalhador e da trabalhadora brasileiros, debatidos com lideranças do PT e do governo Lula. Já preparou seu café? Então chega com a gente, porque o Café PT começa agora. Assista a programas inéditos toda segunda, quarta e sexta, às 9 da manhã. Ou confira a reapresentação logo após a reprise do jornal PT Brasil. TV PT, aqui brilha uma estrela. Estamos de volta com o jornal PT Brasil e a assessoria da deputada federal Luiziane Lins, do PT do Ceará, sequestrada por Israel durante a missão humanitária da flotilha global Sumud, informa que as audiências judiciais dos brasileiros e brasileiras detidos ilegalmente foram concluídas ontem. Com essa etapa encerrada, as autoridades israelenses podem iniciar os procedimentos de deportação, embora ainda não haja confirmação oficial sobre prazos ou condições. De acordo com a Embaixada do Brasil em Tel Aviv, a expectativa é de que informações sobre os voos de deportação sejam comunicadas assim que houver definição por parte do governo israelense. Deve chegar hoje ao Brasil o primeiro deportado do grupo brasileiro. Nicolas Calabrese, cidadão argentino e italiano, residente no Brasil há 10 anos, deve desembarcar no Rio de Janeiro hoje à noite. Segundo a coordenação da flotilha humanitária, que levava remédios e alimentos ao povo palestino, os integrantes da missão seguem sob custódia israelense em condições gravemente precárias, com restrição de água, alimentação e medicamentos essenciais, além de relatos de forte pressão psicológica e até agressões físicas a alguns dos ativistas. E durante a 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres em Brasília, o governo federal lançou uma ferramenta inédita, o Data Mulheres. Vamos ver. A plataforma digital reúne indicadores nacionais, estaduais e municipais sobre a realidade das mulheres no Brasil e foi criada em parceria entre o Ministério das Mulheres, o DataPrev e o Observatório Brasil da Igualdade de Gênero. O objetivo é oferecer dados precisos que orientem a formulação, implementação e acompanhamento das políticas públicas. Segundo a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, a iniciativa fortalece a democracia e a igualdade de gênero. E não é só a escuta, é a escuta, o encaminhamento, a orientação, e são dados muito importantes, né? Nós lançamos o Data Mulheres na conferência, que vai exatamente analisar, agregar, estudar esses dados, porque é tudo isso que vai fazer a gente a criar respostas mais efetivas para a vida das mulheres. A nova plataforma permite consultar informações sobre diferentes áreas, desde saúde, mercado de trabalho e educação, até violência de gênero e participação política. Também é possível acessar séries históricas, comparar indicadores entre regiões
e baixar tabelas em formatos abertos, para uso em pesquisas e relatórios técnicos. Com o lançamento do Data Mulheres, o Brasil passa a ter um sistema integrado de informações que vai monitorar a vida das brasileiras em todo o território. O desafio agora é transformar esses números em políticas públicas, capazes de ampliar direitos e reduzir desigualdades. Nós temos, então, leis muito importantes no Brasil e, nesse sentido, nós estamos cada vez mais conquistando essas leis, mas diante de processos de retrocesso que nós vivenciamos, né, onde programas foram fechados, onde nós não tivemos ampliação de novos serviços, né, e nós tivemos que voltar atrás, e agora, a partir de 2023, o presidente Lula teve que retomar tudo de novo. Na primeira fase, o acesso será disponibilizado às secretarias e órgãos de políticas para mulheres em estados e municípios. Na segunda etapa, também poderá ser usado por instituições de pesquisas, observatórios e universidades. Representantes das secretarias e organismos que tiverem interesse em acessar o Data Mulheres podem preencher o formulário disponível no site do Ministério das Mulheres, buscar a opção Observatório da Igualdade de Gênero, selecionar Data Mulheres e preencher as informações solicitadas. O Data Mulheres vai concentrar indicadores produzidos a partir de bases oficiais, como IBGE, TSE, Ministério da Saúde e Ministério da Justiça. O Brasil ficou em primeiro lugar no Mundial de Atletismo Paralímpico pela primeira vez na história. Com 50 atletas, todos apoiados pelo programa Bolsa Atleta, o Brasil conquistou 15 ouros, 20 pratas e 9 bronzes, em um total de 44 medalhas. O Brasil tinha terminado na segunda colocação as últimas 3 edições: Kobe em 2024, Paris em 2023 e Dubai em 2019. O resultado do Brasil na Índia é melhor do que a campanha nacional nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, quando o Brasil conquistou 36 medalhas, incluindo 10 ouros. Com feito inédito, o Brasil acumula agora 348 medalhas na história dos Mundiais de Atletismo Paralímpico: 122 de ouro, 110 de prata e 116 de bronze. Os brasileiros subiram ao pódio em todos os dias da competição na Índia e lideraram o quadro geral ao longo de toda a disputa, que começou em 27 de setembro. Só nesse domingo, o último dia de provas, foram 6 pódios, sendo 3 ouros, 1 prata e 2 bronzes. E no TV Elas por Elas de hoje, o tema é lutas sociais e saúde mental de mulheres negras. A doutora em psicologia Ana Carolina Alencar fala sobre resistência, cuidado coletivo e a força política de mulheres negras no Brasil. O programa vai ao ar, você já sabe, às 4 da tarde, aqui na TV PT, não perca. E no Café PT de hoje, você viu uma entrevista com Guilherme Melo, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, sobre a regulamentação e cobrança de impostos das bets. A autorização para as bets atuarem, as empresas de apostas virtuais, né, online atuarem, foi feita lá no governo Temer. E se falou, bom, você vai ter 4 anos para regulamentar esse mercado. Está autorizado, mas tem que ter uma regulamentação. Obviamente, a gente sabe que o governo Bolsonaro passou os 4 anos e não regulamentou nada. Essas bets não só não tinham regras, muitas delas tinham problemas de fraudes, etc., coisas ilegais, e, além disso, não recolhiam nenhum imposto. Elas eram tratadas quase como se fossem igrejas, não recolhiam imposto. Exatamente. Então, o que nós fizemos desde o primeiro momento no Ministério da Fazenda foi iniciar uma regulamentação e criar regras para a atuação dessas empresas. Então, só podem atuar empresas que estão devidamente cadastradas, regulamentadas, fiscalizadas, certo? Agora fizemos essas limitações para apostas de pessoas que recebem BPC, que recebem Bolsa Família, e passamos a cobrar imposto dessas empresas, certo? Perfeitamente. A nossa proposta original é que esse imposto que você citou, ele fosse de 18%.
E nós pegamos os exemplos internacionais e fizemos as contas e chegamos à conclusão que essa alíquota de 18% era plenamente viável do ponto de vista econômico para a atuação dessas empresas. Mas, ao longo do processo de aprovação da lei no Congresso, essa alíquota caiu para 12%. Agora nós estamos querendo voltar para os 18%. E agora a gente chama a agenda do presidente Lula. Pela manhã, o presidente se reuniu com o chefe do gabinete pessoal, Marco Aurélio Marcola, e o chefe do gabinete da agenda, Oswaldo Malatesta. No começo da tarde, o presidente viajou para o Maranhão, onde, às 3h40, o presidente se encontra com o presidente da Bolívia, Luiz Arce. Na sequência, às 5 horas, Lula participa da cerimônia de entrega de 2.837 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, na cidade de Imperatriz, também no Maranhão. E o Jornal PT Brasil de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Eu te espero amanhã. Tchau! No programa de hoje você vai ver o que rolou no 28º Congresso da APEUESP. Vai assistir várias entrevistas exclusivas e vai saber da Comissão de Educação e Cultura da Alesp. Confira. O Hotel e Centro de Convenções Vale do Sol, aqui em Serra Negra, sediou entre os dias 25 e 27 de setembro o 28º Congresso Estadual da APEUESP. Foram 1.517 delegados das 95 subsedes da APEUESP do estado de São Paulo, 302 delegados da capital, 310 da Grande São Paulo e 905 do interior. O salão principal foi palco de debates sobre educação, sindicalismo e a conjuntura social e política, com a presença de diversos convidados. O congresso foi aberto com um seminário educacional que discutiu o papel da ciência e tecnologia e o uso autoritário das plataformas digitais na rede pública paulista. Mas nós temos um processo avançado aqui no Brasil, que é da plataformização, e que o interesse não é, de fato, a educação, garantir conhecimento, absolutamente. Ele tem o interesse de fazer uma passagem próxima, entre aspas, mais barata, porque não é, pelos números do custo das plataformas, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que tem a visão mercadológica da educação. E aí a gente tem que saber o seguinte, esse é o desafio. Como romper? É romper com o discurso de colocar aquilo que é inerente a nós, que é a pedagogia, que é a especificidade de ser professor. Nós não enquadramos em plataforma. Muitos falam, os meninos se enchem da plataforma, porque não. É porque, na verdade, Fernando Cássio, tira os moleques da escola, bota para ficar virando aquela plataforma e copiar. É pior do que era antes. Então, a partir desses indicadores, nós calculamos os indicadores de plataforma que a secretaria usa para tomar, por exemplo, a decisão de afastar diretores escolares. Vocês sabem que isso está acontecendo, inclusive diretores efetivos, que estão sendo removidos das suas escolas. Né? Existe uma resolução, a resolução 4, que, a meu ver, é uma resolução ilegal, que autoriza a remoção de diretores efetivos das suas escolas, baseado nesses números, nos dados de uso e de tempo de uso de plataforma, o que é um absurdo. Eu comecei a estudar cérebro em 1970, estou estudando até hoje, e posso dizer com a maior tranquilidade que não tem ninguém na neurociências que possa legislar em cima da docência. Nós podemos apenas colaborar, nós que estamos no desenvolvimento humano, com o que está acontecendo lá. Nós, dentro do MEC, mais especificamente na CECADI, vivemos lá nossas contradições. E eu gostaria de citar uma delas. Nós estamos discutindo plataformização. E lá nós temos desafios de lidar com escolas do campo, escolas que atendem a indígenas, a quilombolas, que ainda sequer têm água e esgoto.
Essa é a nossa realidade. Além da discussão de uso de plataformas, de precarização do trabalho docente, ainda uma infraestrutura precária no atendimento básico enquanto humano, básico enquanto atendimento ao direito à educação. Em seguida, houve uma apresentação cultural e uma homenagem a Pepe Mujica, patrono do evento. Sua vida atravessou fronteiras e nos deixou um chamado urgente: repensar o consumo, lutar por justiça social e buscar a verdadeira liberdade. O Pepe foi lembrado essa semana, André, na ONU, pelo presidente Lula, que disse que nós perdemos 2 grandes seres humanos, né, Bebel? Ele falou do Papa Francisco e do Pepe Mujica. Por isso a palavra de ordem nesse momento é: Pepe Mujica! A abertura solene foi realizada com a presença de lideranças sindicais e políticas, que levaram seu apoio às lutas da APUESP. Um dos maiores sindicatos do mundo, que sempre teve uma participação muito efetiva nas lutas nacionais e aqui em particular, não só em defesa da categoria. Claro, é parte da luta sindical, mas na luta política. É um congresso em que nós estamos enfrentando talvez um dos momentos mais difíceis para a categoria de enfrentamento da continuidade do desmonte da educação, mas não só isso, do ataque direto aos profissionais da educação e a educação que nós acreditamos, né, que é uma educação includente. E ele, sempre que faz o seu congresso, os movimentos todos eles se apressam a participar, a dar opiniões, e tudo que é discutido aqui é levado para a sociedade e com certeza vai ser implementado, porque é um sindicato muito grande, ele tem uma capilaridade no estado enorme e nacionalmente ele é muito reconhecido. É um prazer estar aqui no 28º Congresso da APUESP, o maior sindicato filiado à CUT no estado de São Paulo, sindicato de luta, de resistência, que organiza a categoria mais importante para todos nós, né? Porque não tem quem não tem um professor na vida. Então é muito importante estar aqui, poder ouvir os companheiros, as companheiras filiadas de várias correntes políticas, de todos os 4 cantos do estado de São Paulo, está presente a fim. O Congresso da APUESP sempre é um ponto de referência para o movimento sindical brasileiro, tá certo, Leão? Meu grande companheiro Leão, de longas datas, de boas lutas, e portanto eu não poderia deixar de estar presente. Trago um abraço do presidente Lula a todos os delegados e delegadas. O desafio de construir um projeto político-sindical em uma conjuntura adversa foi o principal tema em debate durante todo o primeiro dia do Congresso. Sempre quem dá a resposta, sempre quem reverte as posições que um governo faz e ruim é a boa e velha rua. Não tem jeito. É a rua que faz a mudança. É a rua que enverga deputados e deputadas. E é a rua que faz com que os governantes, eles digam: não, eu tenho que sentar e negociar. No próximo programa, você verá os principais momentos do segundo e terceiro dia do 28º Congresso da APUESP. Não perca! E nesta terça-feira, dia 30 de setembro, a Comissão de Educação e Cultura aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo reconduziu mais uma vez a deputada professora Bebel para a presidência dessa comissão permanente da Casa. E o Educação na TV esteve presente. É a minha causa, né? Uma coisa, eu gostaria muito que a educação deixasse de ser causa e passasse a ser uma política de Estado. Mas ela ainda é uma causa, porque nós temos aí, né, várias questões que não estão resolvidas. Aliás, nós temos problemas educacionais profundos, né, ainda no estado de São Paulo, e que precisamos resolver. Está na iminência de ser aprovado o Plano Nacional de Educação, e esta casa tem que começar a discutir qual é o plano estadual de educação que teremos para o próximo período de 10 anos, né? No dia 14 de outubro, portanto, nós vamos fazer o lançamento de uma frente, né,
para que nós possamos ter, né, aí um plano estadual de educação democrático, emancipador e que garanta a educação pública de qualidade para os filhos e filhas da classe trabalhadora. E, junto com isso, também debater com os municípios. Os municípios também têm que ter seus planos, né? Estamos num momento privilegiado também, porque foi aprovado no Congresso Nacional o Sistema Nacional Articulado de Educação. Precisava desse sistema. O sistema tinha que ser, né, aprovado. Por quê? Porque, enfim, é importante para fazer o link entre a União, os estados, Distritos Federais e os municípios, né? E o que faz esse link são os planos, né? O diálogo da pauta, né, de cada estado e de cada município. O programa de hoje fica por aqui. Fique ligado no portal e nas redes sociais da APUESP para outras notícias sobre educação pública. Até a próxima semana. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.